Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais um webinar da Edubrix. Que bom que você está prestigiando hoje. A gente vai falar um pouco, continuar a nossa série de, enfim, segredos que um autor chamado Josh Bersin elencou para organizações se tornarem irresistíveis. O nome do livro chama Irresistible, o autor é Josh Bersin, e esse aqui faz parte, esse webinar que você está assistindo agora, faz parte de uma série que começou no webinar anterior a esse, já está disponível na minha página do LinkedIn, também no canal @Edubrix dentro do YouTube. Se você acessar agora o YouTube, inscreva-se no canal da Edubrix no YouTube. Também coloca um joinha aqui, independente de onde você estiver consumindo esse conteúdo agora ao vivo, ou se você estiver assistindo eventualmente esse conteúdo gravado. Coloca aí um comentário, de repente conta da onde você está falando, né? A cidade que você está falando, como é que está o clima. Eu sou Júlio Cunha, fundador da Edubrix. Hoje 15 graus, nublado e chuviscando. E aí na sua cidade como é que está? Deixa no comentário. Sempre que você escreve alguma coisa, as plataformas que transmitem os conteúdos entendem que você está engajado nesse conteúdo, ou seja, mostram mais esse conteúdo para pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Então é muito importante você se inscrever no canal, seguir a minha página no LinkedIn e comentar alguma coisa aí, ok? Hoje a gente vai dando continuidade a esses segredos, né, que o nosso amigo Josh Bersin conta nesse livro dele, né, do livro Irresistible, que já é um best-seller. A gente está nesse segundo segredo de organizações que são irresistíveis para os seus colaboradores, tanto para atrair quanto para reter, para que as pessoas fiquem mais tempo, dediquem mais anos das suas carreiras, porque sentem que dentro dessas organizações elas têm algo que as atrai, as retém mais do que a própria remuneração. E aqui a gente está falando de uma nova definição do que é trabalho. Então, mais do que um emprego, é algo que está conectado com propósito, é algo que as organizações mais duradouras do mundo acharam essa fórmula. Então, esse grupo de empresas que foi estudado aqui pelo Josh Bersin chegou a essas conclusões através de análise de dados, algumas delas, de observação de comportamentos, e a ideia aqui desse livro e desse webinar é compartilhar isso com você, principalmente porque hoje a gente vive um paradoxo, né? Um paradoxo, uma coisa que às vezes parece contraditória. O que é isso? A economia está crescendo e contratar nunca foi tão difícil. E apesar das empresas gastarem dinheiro com benefícios para que os profissionais se sintam bem dentro das empresas, para que eles achem bacana estar dentro das empresas, dia de aniversário você não precisa ir trabalhar, planos de atendimento para questões de saúde mental, benefícios para você estimular os colaboradores a frequentarem academias para manterem a saúde em dia, mais do que o próprio plano de saúde até. E, mesmo assim, com esses e vários outros benefícios, inclusive com a tecnologia que nós temos hoje, né, a robótica, a IA, tudo isso disponível, de uma forma geral, as pessoas trabalham mais, dormem menos, e a saúde, muitas vezes, e outros aspectos da vida pessoal, nas pesquisas que são feitas, acabam aparecendo como algo que está abaixo do que esses colaboradores gostariam de ter. O que está acontecendo? Será que a resposta está na economia em si, está no cenário econômico, ou está na gestão? O que você acha? Bom, minha opinião pessoal, e passando pelo conteúdo que eu vou te mostrar, eu acho que é uma resposta multifatorial. Eu acho que não tem uma razão única, eu acho que não é uma coisa ou outra. Eu acho que a gente tem aí vários aspectos que transformam hoje a experiência dos colaboradores em algo
que muitas vezes não atende às expectativas, principalmente das gerações mais novas, que têm valores e têm percepções diferenciadas. A gente ainda está preso num modelo que o Josh Bersin, no livro dele, chama de armadilha da era industrial, que tem a ver com a hierarquia funcional tradicional, ou seja, comando e controle centralizados, descrições de cargos engessadas e pensadas em processos que eram realmente estáveis, porque a era industrial era sobre escala, né? E numa velocidade de mudança muito menor do que a gente tem hoje. Então, quando você desenhava um modelo de qualquer produto, a expectativa é que esse modelo, esse tipo, essa linha de produtos ficasse no mercado por mais tempo. Ninguém construía um modelo de carro pensando que ele ia durar 2 ou 3 anos de produção. Isso era inimaginável há pouco tempo atrás. Estou falando de 20, 30 anos atrás, os modelos de carro, eles duravam anos e anos e anos. E outra, às vezes esse modelo de carro ele tinha uma sobrevida em outros mercados. Por exemplo, modelos de carros que deixavam de ser fabricados em mercados como Europa, Estados Unidos, e continuavam sendo fabricados, por exemplo, na África, na América Latina, na Europa Oriental, porque eram mercados menos desenvolvidos e aproveitava-se toda aquele tecnologia, ferramental, modelos e tudo mais, projetos, para rentabilizar mais esses produtos que ainda poderiam ser comercializados em mercados menos desenvolvidos. Então, existia tudo isso. Hoje, o jogo mudou. Não porque as pessoas ficaram super desenvolvidas ou porque... Não, hoje o jogo mudou porque o mercado consumidor quer novidade o tempo inteiro em todos os aspectos da vida, seja consumo de automóveis, de roupas, a gente nem pode comparar, né? O número de coleções que existe hoje no segmento de moda, por exemplo, chamado hoje de fast fashion, né? Que são essas representado por grandes redes de lojas de moda que muitas vezes tem operações até mundiais, que têm coleções semanais. Empresas, por exemplo, que fazem coleções de óculos, lançando 1 ou 2 coleções por mês, às vezes uma por semana. Se você olhar aí, a Chili Beans é um case nesse segmento de fast fashion de ótica. Então, eles implementaram esse conceito do fast fashion, que é uma coleção atrás da outra, para o ramo de ótica também. Então, isso era impensável, inimaginável algum tempo atrás. E esses processos, tanto o processo de fabricação, o processo de venda, o processo de pesquisa e desenvolvimento, processos de marketing, ou seja, o jeito de fazer as coisas, evolui muito rapidamente. É muito difícil você construir documentar um processo, criar um playbook de qualquer coisa e achar que esse playbook vai durar mais do que 15 dias, um mês, sem precisar ser alterado. É muito difícil você encontrar um processo hoje que tenha esse nível de estabilidade. Claro que se você olhar para certas indústrias que são mais conservadoras, petróleo, óleo, gás, eletricidade, fornecimento de água, serviços básicos, são processos que têm uma característica de serem estáveis, de serem... mesmo assim, dentro desse segmento já tem muito mais inovação do que costumava ter há anos atrás. Essa arquitetura da era industrial, onde o nome do jogo era escala, os trabalhadores estavam ainda nas primeiras gerações da indústria, ou seja, pessoas que vieram do setor agrícola, agrário, que passaram a atuar nas indústrias, exigiam que linhas de produção fossem concebidas da forma mais simples possível para que não fosse necessário um treinamento complexo, não fosse necessário uma qualificação muito grande daquela massa de mão de obra, porque inviabilizaria a produção de itens e tornaria muito caro a fabricação.
Então, tudo isso era pensado para simplificar, ou seja, a linha de produção, o jeito de fazer as coisas não mudava até por essa restrição de mão de obra. Hoje, não tem como deixar de adotar novas tecnologias ou deixar de adotar novos modelos de produção e de gestão, porque eventualmente a mão de obra não vai dar conta de lidar com isso. Isso hoje é fora de cogitação, né? Mesmo assim, a gente continua com uma estrutura de cargos aprisionada naquele modelo lá do começo da era industrial, onde eu tenho departamentos, eu tenho uma descrição de cargo que está alinhado com a missão daquele departamento, eu tenho um cargo que, uma descrição de cargo que diz o que eu faço, o que aquele cargo vai fazer, que diz quais são os conhecimentos requeridos, quais são as habilidades necessárias, quais são os comportamentos desejados para que o gestor possa contratar, possa remunerar ou reconhecer aquela pessoa que está atendendo a descrição de cargo, que está superando a descrição de cargo. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Na sua empresa, no lugar que você trabalhou, ou na última empresa que você trabalhou, a descrição de cargo estava atualizada com aquilo que você fazia ou faz no dia a dia? Se eu pedir para ler a descrição do seu cargo hoje, eu vou ler as coisas que você faz? Eu vou te dar um pouco da minha visão, que está muito parecida com a do autor aqui, claro, eu li o livro, mas eu concordei com essa descrição, porque hoje é muito comum, dentro de qualquer organização, de qualquer tamanho e de muitos segmentos, tá? O exemplo que eu vou dar é no segmento que eu atuo mais, que é o segmento de tecnologia. Um analista pleno de desenvolvimento, vamos colocar aqui um desenvolvedor de sistemas pleno, ele acorda, às vezes, como gerente de projeto, perto do almoço ele trabalha um pouco como desenvolvedor de sistemas, depois ele pode virar um vendedor, porque ele vai participar de uma reunião de apresentação de vendas para um prospect e chamam ele para dar um suporte, para responder dúvidas técnicas. Então ele vai atuar assim como um pré-venda, como um vendedor. Aí à tarde ele vira um analista de suporte, porque ele ajuda alguém a responder um ticket de problema que ocorreu com o cliente e só ele tem condições de resolver aquele ticket, aquele chamado. E no final da tarde ele vira líder, porque ele está treinando um novo estagiário ou um novo profissional que foi contratado. Então ele virou um instrutor. Então, hoje é muito comum o trabalhador, o colaborador moderno, assumir vários papéis dentro da sua posição. E se a gente fosse ler a descrição de cargo desse desenvolvedor pleno e a gente comparar com o dia dele, a gente vai ver que menos de 20% do dia dele está de acordo com aquela descrição de cargo. Ah, mas isso pode dar problema legal? Sim, pode, porque a nossa legislação aqui no Brasil, principalmente, ela tem, né, um termo chamado desvio de função que, teoricamente, impediria o empregador de exigir que o seu colaborador atuasse fora daquilo que está descrito na descrição de cargo. O que acontece na prática? As descrições de cargo são o mais genéricas possíveis para atender esse requisito legal. Ou seja, a descrição de cargo aqui no Brasil, muito mais do que nos Estados Unidos, ela vale muito pouco. Ela serve para pouquíssima coisa, justamente porque tem esse passivo que existe entre a possibilidade de eu, por exemplo, como trabalhador, processar o meu empregador por desvio de função. Então, o empregador vai se proteger como? Tornando a descrição de cargo genérica. Ou seja, essa arquitetura, essa fórmula, esse método de descrição de cargo, o jeitão que a gente escreve os cargos, está defasado por si só, e a gente ainda tem esse agravante, esse ofensor aqui no Brasil, que é a CLT, que acaba deixando, obrigando as empresas a tornarem
as suas descrições de cargo mais genéricas possível. Então, essas arquiteturas, né, do modelo antigo, e aqui eu quero que você possa ver melhor, eu vou diminuir um pouco a minha imagem. Você tem aqui o modelo antigo, que era mais voltado aos empregos, e o nosso novo modelo aqui, que o autor chama de modelo irresistível, onde a contratação era muito baseada em reconhecimento acadêmico, ou seja, credenciamento acadêmico, e também níveis hierárquicos. Hoje, a gente está partindo ou está vivenciando um novo momento, e as empresas que se diferenciam, elas estão se baseando em habilidades. Ou seja, a pergunta não é se você tem uma pós-graduação, né? Eu estou contratando um contador ou um profissional analista contábil para minha gerência ou para o meu departamento financeiro aqui. Então, hoje, mais do que eu ficar validando se ele estudou, teve uma formação numa escola de alto nível, ou se ele tem uma pós-graduação ou um mestrado em alguma área que tem alinhamento com o meu negócio, eu vou ficar mais preocupado se ele fez, se ele trabalhou, se ele já sabe fazer aquilo que eu preciso que ele faça aqui dentro. Então, interessa ainda ele ter uma boa formação? Pode ser que sim, mas a contratação não é mais baseada nisso. Ah, eu quero só pessoas graduadas em universidades chamadas de primeira linha. Aqui no Brasil tem muito a ver com a Universidade Federal, por exemplo. Universidades federais são consideradas universidades de primeira linha aqui no Brasil, na maior parte dos casos. Então, se não for um profissional formado numa universidade federal ou numa universidade privada de alto nível, o Mackenzie, por exemplo, em São Paulo, ou as PUCs, que têm mensalidades caríssimas e bom nível acadêmico, bom nível de formação, eu não quero profissionais que não sejam formados nessas universidades. E hoje a gente tem já empresas que não estão mais não usam isso como filtro, não usam isso como critério de exclusão. Eu tenho esse profissional aqui que às vezes pode ser que ele não tenha curso superior, mas ele trabalha há 20 anos no meu concorrente fazendo exatamente o que eu quero que ele faça aqui. Será que eu vou deixar de contratar esse cara porque ele não tem um curso superior? Ou ele tem 10 anos de experiência nesse segmento fazendo exatamente o que eu preciso que faça aqui. E eu tenho como comprovar isso, eu tenho como checar se o que está no currículo dele é realmente verdade. Porque a acreditação acadêmica é um selo que te dá uma segurança. Porque é uma terceira parte que está confirmando que essa pessoa estudou, passou em avaliações, cumpriu um ritual acadêmico. Então, isso traz uma segurança para quem vai contratar? Traz. Porque no currículo eu posso colocar experiências, eu posso escrever qualquer coisa. Mas vamos combinar que hoje, com redes sociais como o LinkedIn, por exemplo, você está assistindo esse vídeo, talvez até pelo LinkedIn, é muito mais fácil de eu detectar eventuais contradições e é muito fácil eu pesquisar, validar se aquilo que está no currículo da pessoa escrito faz sentido com a realidade, está aderente com a realidade. Então, essa acreditação acadêmica, apesar de continuar sendo importante, ela cede um pouco de espaço às habilidades, aquilo que o cara realmente fez. Se eu estou contratando um vendedor, eu quero o cara que cumpriu meta nos últimos 2 anos. Para mim, isso tem um valor muito maior do que a formação acadêmica na área comercial. É um cara que tem, digamos, a mania, né? Tem o hábito de bater meta. E não é fácil de você achar pessoas com essa energia, de forma consistente. Claro que nenhum vendedor do mundo vai bater meta todo mês da vida dele, para sempre. Mas tem aquele cara que, olha, no último ano, dos 4 trimestres, 3, ele superou a meta. E aquele que não bateu a meta, ele ficou pouco abaixo da meta. E a área de recrutamento hoje tem que ter esse cuidado de validar se isso realmente faz sentido com a realidade. E hoje, com o LinkedIn, de novo, não é mais tão complicado. Promoção era antes
principalmente em função do tempo de casa. Ou seja, se você aguentou trabalhar aqui muito tempo, eu te dou uma recompensa por você estar ficando aqui me aturando. Então, você vai progredindo de acordo com o tempo de casa. E outra, não adianta você vir pedir promoção antes de 3 anos aqui, porque, cara, a gente só dá promoção a partir de 3 anos de casa. Ah, mas o cara está superando o meta, o cara tem altíssimo potencial. Não, não. Tem que esperar a vez dele. Isso já cada vez mais difícil de acontecer, é verdade. Estou te perguntando isso agora. Você vê isso em algum lugar? Eu já não vejo isso em lugar nenhum. Mas, de novo, eu lido ou eu estou numa bolha da área de tecnologia. Na área de tecnologia, inclusive, eu transitei, né? Eu transicionei da área industrial para a área de tecnologia. E eu estava na área industrial na década de 90, até o início dos anos 2000. Então, isso 30 anos atrás. Na área industrial, grandes empresas, principalmente multinacionais, era comum era uma regra não escrita, mas que existia. Não existiam gerentes com menos de 40 anos. Os gerentes mais jovens tinham 45, ou seja, a faixa etária de um gerente era 50 anos, 45, 50 anos. Era muito difícil ter um gerente com menos de 40 anos. Por quê? Porque o cara tinha que ter 15 anos de empresa para ser gerente. A não ser aqueles caras que eram contratados como gerentes, enfim, que eram, no caso dessa empresa específica, era a minoria. Né? Às vezes, claro, tinham gerentes que saíam para ir para outra empresa, pessoas que se aposentavam, então vagas precisavam ser repostas, nem sempre tinha gente no funil ali de liderança pronto. Aliás, essa era uma regra tão forte que não era escrita, que tinham pessoas excelentes nos quadros, mas que porque não tinham ainda os 15 anos de empresa, né, ou porque estavam abaixo dos 50 anos, eram muito jovens para o cargo, se trazia gente de fora. Não, essa vaga exige uma senioridade. Então, tempo de casa era extremamente importante. Idade era importante. Hoje, cara, não tem nada a ver. E quando eu mudei para a área de tecnologia lá no início dos anos 2000, a área de tecnologia já era totalmente diferente. Uma coisa que me assustou. Eu vi um cara da minha idade, na época eu tinha 25 anos, 24 anos, eu vi um cara que estudou comigo no ensino médio, ele era coordenador de uma área, e na equipe dele tinham 10 pessoas com mais de 40 anos que respondiam para ele. Eu falei, cara, como é que... Não, cara. Aí eu olhei para o lado, isso nos anos 2000, eu olhei para o cara, tinha um cara lá, todo cabeludão, cheio de tatuagem, brincão, piercing no nariz, uma época que isso era super diferente, não é comum como é hoje. Pô, o que que esse maluqueiro tá fazendo? Não, esse cara aí é o nosso gerente. Como assim? Então, isso me chocou, porque eu vim de um segmento que naquela época, 30 anos atrás, gerente tinha cara de gerente. Então, assim, além de requisito de tempo de casa, de idade, cara, você tinha que ter uma... Os gerentes eram todos parecidos, assim, tá? Inclusive, eu tô falando até de aparência mesmo, de roupas, todo mundo... Inclusive, os caras recebiam o carro da empresa, os carros eram iguais, né? A empresa fazia questão de comprar frotas, assim, para dar para os gerentes usarem, acho que fazia parte do pacote de benefícios, e eles eram os únicos que podiam entrar nos estacionamentos internos da fábrica, então eles não precisavam botar no estacionamento longe, lá que os funcionários colocavam, eles entravam e deixavam o carro na frente né, do lugar onde eles trabalhavam, tinham vagas já com os nomes deles, enfim. Eu sou desse tempo, sim. Então isso mudou muito e vai mudar cada vez mais. E cada vez mais as promoções vão ser baseadas no quê? No desempenho. E a promoção para de ser olhando só para cima. Isso é uma coisa que ainda acontece muito. Me conta aí, na tua empresa ou na última empresa que você trabalhou, promoção era significado ou sinônimo de se tornar líder? Para você progredir na sua carreira, você tinha que eventualmente virar líder, porque não tinha outro caminho possível. Isso está acabando. Porque muitos profissionais da nova geração não querem assumir a carga que é ser líder, até porque hoje se tem uma noção melhor, se tem uma clareza muito maior do que significa na prática ser um líder. E muitos jovens, muitos profissionais da nova geração não querem assumir essa responsabilidade. E quer saber de uma coisa? Eu acho que isso é um baita de um sintoma de maturidade dessa nova geração.
a crise de falta de líderes ou de falta de candidatos à liderança dentro das empresas é uma realidade já na área de tecnologia aqui no Brasil. Eu compartilho, faço parte de grupos onde várias pessoas da área de RH têm comentado sobre esse fenômeno. Olha, eu não consigo mais preencher as nossas posições de liderança porque a turma não quer assumir essa bucha. Porque todo mundo sabe o trabalho que dá, todo mundo sabe que liderança é lidar com persuasão, negociação o tempo inteiro, é você ficar entre a alta gestão, muitas vezes, e o time, e fazer essa tradução das mensagens, fazer a tradução das expectativas de cada pessoa, do grupo, dos acionistas, de um lado para o outro, e isso consome uma energia muito grande. E as pessoas acham que aquele valor a mais para ser líder não paga isso. Então a gente chegou nesse nível de maturidade da força de trabalho. Hoje pessoas não querem ter aumento de salário para ser líder, porque reconhecem que essa energia que ele vai ter que entregar mais para fazer esse papel de traduzir expectativa de acionista para o time e vice-versa, fazer aquele papel de coach, onde eu tenho que analisar os objetivos individuais do meu time, alinhar com o grupo, alinhar com a empresa, ajudar as pessoas a se desenvolverem, fazer todo esse trabalho tem um custo cognitivo, emocional muito alto. Esse é um sintoma, eu acredito, ou a minha leitura é essa, é um sintoma de maturidade dessa geração em relação ao tema o que é ser líder, mas é também um alerta para você que ainda tem uma estrutura de reconhecimento que obriga um profissional que quer evoluir financeiramente a ser líder em algum momento da carreira. Então, as organizações irresistíveis, de acordo com o autor, elas criaram formas de mobilidade horizontal que prevêem aumento, que prevêem reconhecimento financeiro para que as jornadas de profissionais dentro da empresa não passem necessariamente pela carreira de liderança. Então, há muitos anos atrás, há muito tempo, já existe o conceito da carreira Y, né? O que é a carreira Y? É aquela carreira que eu posso sim ascender e no sentido de assumir responsabilidades de gestão, ou seja, eu vou ascender como líder, vou virar líder de time, coordenador, gerente, depende dos níveis hierárquicos que existem na sua organização, mas eu posso ter essa possibilidade de me tornar líder, depois líder de líderes, e assim por diante, até chegar a um cargo de alta direção, mas eu também tenho uma outra vertente, por isso o nome de carreira em Y, né? Que é um outro bracinho da minha carreira, que é a evolução como especialista, especialista dentro da minha área, ou eu, hoje, né, uma variação dessa carreira Y agora, que é a mobilidade horizontal, ou seja, eu vou para outra área e vou me tornar especialista em outra coisa. Ou seja, eu sou um generalista com um altíssimo grau de profundidade. Muitas empresas usam o job rotation, né, que é a mudança de área como uma disciplina, como um modelo de evolução de carreira, onde as pessoas sim evoluem sua remuneração. Aqui no Brasil a gente tem um problema também ligado à nossa legislação, que você não pode reduzir salário das pessoas. Então, isso é muito sensível aqui no Brasil. Quando eu mudo, eu dou um aumento dentro da minha empresa para um colaborador, eu não posso mais retroceder. Então, as empresas têm que pensar muito bem como elas gerenciam o orçamento de pessoas para promover essa retenção salarial, mas sempre atrelada a um desafio. Existe também agora, além do job rotation, o challenge rotation. O que é o challenge rotation? É eu não mudar às vezes de área, mas eu tenho um desafio dentro da minha área, que eu vou me dedicar, por exemplo, um ano para esse projeto, para esse desafio. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu vi acontecer. Olha, você vai ser o líder do projeto de implantação do novo CRM aqui na área comercial. Você vai... E o seu papel durante um ano vai ser isso. Você vai parar, não tem mais meta de vendas, a gente vai recompor o teu salário aqui
com a média das comissões que você tinha, o cara era um vendedor, então ele recebeu um aumento de salário para ele ficar por um ano gerenciando a implantação do CRM. Foi super bem sucedido, ele terminou, entregou antes do prazo. O que eles fizeram? Ele voltou a ser vendedor? Não. Ele foi para uma outra área, ele foi para a área de TI, ajudar a implantar um novo sistema de gestão. A empresa estava trocando e ele virou quase que um novo gerente de TI especializado em implantação de sistemas. E hoje ele trabalha, então terminou de implantar o sistema, já tem que revitalizar o CRM que ele implantou há 2 anos atrás, depois ele vai... E assim, a empresa aproveita aquilo que ele tem e de bom, aquela experiência que ele adquiriu dentro da própria empresa, e transforma a energia dele, a vontade dele de fazer coisas diferentes, em resultado para a empresa. Então, as empresas irresistíveis conseguem transformar mobilidade horizontal em crescimento contínuo. Então, a gente tem que desligar essa chavinha na nossa cabeça que crescer é só para cima. Eu posso crescer para o lado. Você, como empresa, se você que está me ouvindo agora é um dono de empresa ou você é profissional da área de RH, você tem que criar esse espaço aí dentro. Você tem que criar um espaço para as pessoas crescerem para os lados. E eu não estou falando de ganhar peso, não. Eu estou falando de ganhar experiência. Remuneração, antes, ou a herança da era industrial, modelo antigo, a gente tem as famosas faixas salariais. Especialista 1, especialista 2, especialista 3. Cada um tem uma faixa, né? Um mínimo e o máximo. E aí o cara pode crescer dentro daquela faixa. Se ele sair da faixa, ele já tem que ir para o... Se ele é especialista 1 e chegou no topo do especialista 1, obrigatoriamente ele tem que ser promovido a especialista 2 e assim por diante. Bom, hoje, os modelos de remuneração dessas empresas irresistíveis são muito mais flexíveis e refletem desempenho. De novo, isso aqui no Brasil é mais difícil da gente botar em prática, pelo motivo que eu já comentei, mas você tem que pensar cada vez mais em remuneração variável para pessoas que não são da área comercial, ou seja, a remuneração variável já é uma realidade para a área comercial, a maior parte das empresas paga comissão sobre vendas, ou seja, paga uma parte do ganho do profissional está atrelado a atingimento de metas. Esse modelo está sendo levado para outras áreas. Então, um gestor ou um profissional da área de produção, um supervisor de produção, que começa a ter uma parte da remuneração dele variável em função, por exemplo, de indicadores de qualidade, índice de refúgio ou atendimento de prazo de produção, atendimento de satisfação dos colaboradores, enfim, você pode criar um conjunto de indicadores que vão determinar uma parte da remuneração do profissional variável. Isso hoje está muito mais conectado com a remuneração de executivos, né? A remuneração é variável em função de resultados das áreas, dos departamentos, e hoje existe uma tendência de trazer esse modelo para todos os colaboradores. E aqui eu não estou falando do PPR, tá, gente? PPR é outra coisa. PPR também é uma remuneração baseada nos resultados da empresa, mas ela é da empresa, ela não é do colaborador. Claro que cada colaborador tem que fazer o seu papel, mas aquele colaborador que não fez nada mais para receber um reconhecimento, ele vai ganhar também, porque a remuneração é da empresa, para todos os colaboradores da empresa. Pega, né, aquela sobra e divide por todos os colaboradores. Aqui eu estou falando de uma remuneração que vai ser calculada com base no resultado individual. Ou seja, é o resultado daquele colaborador que vai determinar o quanto que ele vai ganhar a mais. Então, isso é uma característica das empresas irresistíveis. E sobre os cargos, os títulos, o que é ser um analista 1, analista 2, um analista pleno, um analista júnior? O que é ser isso? Um coordenador 1. Antigamente, esses títulos eram impressos nos cartões de visita. E assim, tinha competição interna, né? Tem uma vaga de coordenador 1. Quem vai ser o coordenador 1? Eu quero ser, eu também. Tem 2 candidatos para essa vaga aqui. Vamos lá. Quem será que o chefe vai promover a coordenador 1? O João ou a Maria? Eu aposto na Maria, eu aposto no João. Então, assim,
cada vez menos a gente vê isso acontecendo e cada vez mais as empresas vão focar naquilo que as pessoas fazem. E o título vai deixar de ser cada vez menos importante. Ou seja, o título será cada vez menos importante. Vai cair a importância do nome do cargo e passa a fazer parte da identidade da pessoa, o nome dela e o processo que ela trabalha. O Júlio da área de vendas, o Júlio da área de suporte, o Júlio da área de desenvolvimento, o Júlio da área de compras. Não vai mais ser tão importante se o Júlio é um analista, ou ele é um especialista, ou ele é um coordenador, ou ele é um gerente. Passa a deixar de ser relevante essa informação, porque o foco é no trabalho realizado e no impacto que ele gera, principalmente para o cliente e para a equipe. Então, essa mudança do modelo antigo de emprego para o modelo irresistível de trabalho passa por todas essas questões aqui e cada vez mais o foco é no trabalho. Então, as organizações irresistíveis, elas definem o sucesso pelo resultado que as pessoas produzem, pelos clientes que ela atende e pelo valor que elas agregam. Não pelo organograma e pela hierarquia, ou seja, o sucesso do colaborador é ele ser um diretor, é ele ser um coordenador. Ah, eu quero atingir aquele cargo. Não, cara. O sucesso é atender bem o cliente e ter o time satisfeito. E aquele organograma que mostra quem é o manda-chuva, quem manda em quem, ele passa a ter menos relevância. Ele passa a ser realmente só um documento para eu saber com quem que eu tenho que falar se eu quiser comunicar alguma coisa, se eu quiser entender como a empresa funciona. E não tem mais serventia para alguém que quer desenhar sua carreira. Quem quer desenhar sua carreira vai olhar para o negócio, vai olhar para o mercado que aquela empresa atende e falar, é isso que vale dinheiro aqui dentro dessa empresa. É ficar próximo do cliente, ou é ficar próximo da área de produto, ou é área comercial, ou é área de compras. É isso que os colaboradores têm que entender, têm que ir atrás. Então, o desafio hoje de como a gente contrata é sair de um modelo de viés. Viés é aquele pensamento que já está dentro da nossa cabeça e a gente nem sabe que ele está lá. Por exemplo, eu vou recrutar alguém e já vou olhar a faculdade dele, se é uma faculdade de primeira linha ou não. Eu vou ver se ele já trabalhou em empresas cujos nomes eu conheço e eu reconheço como empresas de alto nível. Se ele não passou por uma dessas empresas, eu não vou nem olhar o currículo dele e eu quero só partir de 5 anos de experiência. Então, isso aqui, infelizmente, a IA aplicada a recrutamento está ajudando a confirmar muitos viés, né? Porque hoje é muito fácil para o recrutador já colocar isso no filtro lá do sistema que filtra os currículos. Só me traz cara com mais de 5 anos de experiência, que estudou em Universidade Federal e que passou aqui pela Nestlé, Unilever, Kodak, enfim, põe os nomes bonitos lá de empresas, nomes conhecidos, e aí vai entrevistar os caras só com base nesses filtros. Então, infelizmente, a tecnologia nesse ponto está, muitas vezes, confirmando o viés do recrutador. As empresas irresistíveis, por sua vez, elas estão buscando gente que está alinhada com o propósito da empresa, que o histórico delas confirma que elas aprendem rápido, porque elas fizeram muitas coisas diferentes e fizeram bem feito, e elas sabem fazer coisa de verdade e são apaixonadas por aquilo que elas fazem. Como é que eu vou ver isso? Bom, aqui tem uma inovação que é o Select to Fit, ou seja, eu recrutar para pessoas que se encaixam com a cultura da empresa. E aí você tem um termo chamado fit cultural. Eu acho muito engraçado isso. Pede para alguém do RH explicar qual é o fit cultural da tua empresa. Ele vai ter muita dificuldade. Então, a nossa empresa aqui tem o valor que nós valorizamos as pessoas. Cara, todo mundo valoriza as pessoas. Se você perguntar para alguém, você valoriza as pessoas? Claro que todo mundo valoriza as pessoas.
que ações práticas, que comportamentos que mostram que esse candidato valoriza as pessoas. Como é que você avalia isso num candidato? E pela conversa, pela história. É muito difícil um recrutador te mostrar qual é o critério que ele vai usar para fazer esse fit cultural. A gente desenvolveu um questionário capaz de identificar o fit cultural. Vamos ver com esse questionário. Vamos analisar profundamente esse questionário aqui para ver se ele simplesmente não está confirmando vieses aqui. Ou seja, fit cultural é quem pensa igual a mim? É isso que é fit cultural? Então seja crítico, seja crítica ao avaliar as ferramentas que você está usando para filtrar candidatos. Porque esse encaixe, muitas vezes, se eu procurar esse encaixe perfeito também, talvez eu não ache. Em vez de depender de características que podem ser enganosas, que estão dentro de um currículo, como eu te falei antes, eu posso escrever qualquer coisa no meu currículo. É importante que você construa elementos do seu processo de contratação para identificar as pessoas que realmente combinam com a alma da tua empresa. E para você conhecer a alma da tua empresa, você tem que ter experiência, você tem que ter repertório. Que repertório eu estou falando? Você já conversa, você como recrutador, ou o teu recrutador, ele conversa com as pessoas que trabalham na empresa todos os dias? Ou ele só conversa com as pessoas que estão solicitando vagas, as pessoas que estão nos processos de seleção, que são os coordenadores, os gerentes? Eu vejo muito recrutador que não sabe o que a empresa dele faz, porque ele só conversa sobre vaga. Ele não conversa sobre o negócio da empresa. Aliás, a área de RH tem uma dificuldade de falar sobre o negócio. Tem dificuldade, às vezes, de entender o negócio da empresa. Você sabe qual é a margem de lucro da sua empresa? Quantos clientes ela tem? Quantos clientes ela perdeu? Ela está crescendo ou ela está diminuindo a receita? Ela está superando a receita do ano passado? Não está? Então, é muito importante que o recrutador esteja por dentro do negócio da empresa, que ele conheça os concorrentes, que ele conheça o mercado. Porque isso é o que vai criar o repertório para que ele possa avaliar se esse candidato vai se encaixar na nossa cultura. Aqui tem uma dica de 3 pilares do encaixe ideal. Você consegue ver paixão no discurso do teu candidato? Ele mostrou que tem conexão emocional com o que ele faz ou com o que ele vai fazer? As coisas que ele curte fazer fora do horário de trabalho, os hobbies, as paixões dele extra-laborais, né? Extra-trabalho, tem a ver com o que ele vai fazer, ou complementam de alguma forma aquilo que ele vai fazer, ou dão oportunidade para ele se preparar melhor, para ele lidar melhor com as pressões que ele vai ter que lidar dentro do trabalho. Então, assim, eu sempre falo isso, o passatempo do cara é série na Netflix. Cara, cuidado. Será que esse cara pode assumir um cargo, um desafio que ele vai ter pressão emocional o tempo inteiro? Se é um cara que não tem nenhum escape onde ele possa renovar energia. O cara não citou passeio, não citou viagem, não citou esporte, não citou nada disso. Será que esse cara vai conseguir lidar com a pressão que ele vai passar aqui dentro da minha empresa? É isso que você tem que avaliar. Ele tem energia? Então, as histórias, de novo, né, na entrevista, você conseguiu identificar que ele é um cara que tem proatividade de forma natural? Ele é um cara que gosta de aprender? Ele demonstra essa energia de aprendizagem na história do currículo dele? Ele está sempre aprendendo a fazer coisa nova? Ou é o cara que estava 10 anos na mesma posição, no mesmo processo? Avalia isso. E ele está alinhado com a missão e a cultura e os valores da tua empresa? A forma como ele lidou com situações difíceis, e isso na entrevista você consegue identificar muito bem, perguntando como ele lidou com a saída, de repente, de uma empresa anterior, como é que foi esse período para ele. Esse tipo de resposta mostra como que as pessoas lidam. Por mais que ele vá editar, que ele vá esconder alguns aspectos, você vai conseguir identificar, se você for um recrutador experiente, se o depoimento dele sobre como ele lidou com situações difíceis, ficar sem emprego, numa transição de carreira, é uma situação difícil. Então, se você identificar isso no currículo dele,
é uma boa pergunta para se fazer. Porque como eu reagi, como eu me comportei, como eu lidei com isso, mostra muito daquilo que eu sou capaz de fazer em momentos de alta pressão, de alta, enfim, numa situação desfavorável, né? Então, as melhores organizações têm um forte senso de quem elas são, elas contratam pessoas que refletem o seu DNA, aquilo que está na cultura, nas regras não escritas, né? Que isso aqui é muito importante você avaliar. Tem um exemplo aqui, que eu não gostei muito desse exemplo que o Josh Bersin, no livro dele, deu, de uma companhia aérea americana, Southwestern, que na entrevista começou a pedir para as pessoas contarem uma piada. Não porque elas querem rir, não porque elas querem saber se o cara sabe contar piada, mas porque o tipo de piada revela muito o DNA dessa pessoa. Eu não sei se isso aqui é uma ferramenta válida ou se isso... Enfim, mas como exemplo, tá? Pode ser interessante você ter atividades ou perguntas que não estão correlacionadas diretamente à vaga, ao trabalho, para você identificar comportamentos, para você... Aquilo que eu falei para você há pouco tempo, né, anteriormente aqui, perguntar sobre como ele se sentiu, como ela se sentiu numa transição de carreira. Talvez se revele sobre aspectos que sejam importantes para aquele cargo. Como você se preparou para a transição de carreira? Como é que foi esse processo? Você estava esperando? Você já sabia que antes de ser demitido nessa última empresa aqui, como é que foi esse processo? O teu líder te procurou para dar feedback antes de te demitir? Você sabia que não estava atingindo resultado? Como é que foi isso? Me conta mais sobre isso. Então, a forma como a pessoa se coloca numa pergunta dessa pode te mostrar muito sobre valores, sobre como ela lida com adversidades e assim por diante. Aqui tem um outro exemplo também sobre viés de uma empresa que era da área de moda, né? É uma empresa especificamente de maquiagem, e que, analisando os dados, analisando as vagas, o perfil das pessoas que eram contratadas, se constatou que tinha um grande viés de contratação, porque as pessoas eram basicamente pessoas bonitas, com um determinado perfil, que eram contratadas. E se chegou à conclusão que os melhores vendedores eram, na verdade, pessoas que tinham habilidade de resolução de problemas, energia e foco na experiência do cliente, independente da aparência delas. Mas, por ser uma empresa de moda, por ser uma empresa que lida com o visual, as pessoas que tinham, né, um jeito de se vestir, um jeito de se maquiar um pouco mais alinhado com aquilo que os recrutadores acreditavam que era a imagem da empresa, acabavam sendo contratadas. Então, o encaixe real gera resultados reais. É muito importante você ter essa chavinha, né, bem estabelecida aí no seu processo de recrutamento, porque no final das contas, como eu te falei, lá no começo dessa apresentação, a resposta para aquilo que realmente vale a pena você se preocupar, quando a gente fala quando a gente fala dessa nova tendência de não mais cargos, mas sim trabalhos, né, papéis que as pessoas vão exercer, é uma questão multifatorial que é representada por uma metáfora de rede, né, uma rede de talentos fluidos. Então, o que eu quero que você leve para você dessa apresentação? Pensa em mobilidade horizontal, não olha sucesso ou evolução de carreira como algo que é necessariamente para cima, pode ser para os lados. Aprendizado escalável, então assim, as pessoas têm que comprovar para você que elas conseguem aprender. Isso tem que ser o talento mais valorizado na tua contratação. Se esse profissional mudou de segmento, ponto positivo. Ele mudou de função dentro da empresa várias vezes, ponto positivo. Não que o cara que ficou 10, 15 anos fazendo a mesma coisa não seja um cara bom, mas talvez esse cara não mostrou na carreira dele essa capacidade de adaptação. Se você conseguir identificar numa entrevista que, mesmo ele tendo ficado 10 anos fazendo a mesma coisa, ele, pela conversa, pelos depoimentos, talvez até de aspectos pessoais, ele comprovou nesse testemunho, nesse depoimento, nessa entrevista,
que ele realmente consegue ser resiliente, se adaptar a novas situações, porque ele passou talvez por situações em casa, situações com a família, então não tem problema. Mas pode ser um indicador que ele é um cara com um pouco mais de rigidez no pensamento. Um cara que gosta de fazer coisas que ele sabe como começam, quando terminam. E se na tua empresa o ambiente que ele vai ter é um ambiente mais caótico, é um ambiente onde as coisas mudam toda hora, é um ambiente onde ele vai ter que lidar com ambiguidades, né? Vai ter um cara dizendo faz desse jeito, o outro vai dizer assim, cara, não é desse jeito, é do outro. E o cara vai estar ali e ele vai ter que lidar com isso, mesmo você sabendo que isso é errado, mas isso acontece em muitas organizações. Ambiguidade o tempo inteiro. Eu preciso dar lucro, eu preciso atender bem o cliente, eu preciso atender prazo, eu preciso atender qualidade, e às vezes uma coisa está competindo com a outra. Como é que eu vou ter qualidade e prazo mantendo o lucro? Como é que eu vou ter lucro sem prejudicar o prazo ou a qualidade? Então, muitas vezes, as pessoas têm que lidar com questões ambíguas, com questões contraditórias, e têm que sair dessas por elas mesmas. Não vai ter alguém resolvendo isso. E a agência do colaborador. Você identificar se esse cara é protagonista. É ele que decide as coisas que ele vai fazer. Ele assume o controle e a responsabilidade pelos atos dele. Então, ele vai poder trabalhar em missões que vão aparecer, porque muitas vezes as pessoas... Eu já tive a oportunidade de liderar times onde existiam membros do time que queriam mais segurança no sentido, olha, eu estou fazendo coisas que eu não sou pago para fazer. Não está na minha descrição de cargo fazer isso que você está me pedindo. Então, assim, talvez esse cara não sirva para aquela empresa, para aquele cenário, onde as pessoas eventualmente, sim, vão ter que fazer coisas que não estavam previstas inicialmente, mas precisam ser feitas. E às vezes essa pessoa vai ter que fazer. Então, toma cuidado, porque esse é uma situação que é cada vez mais comum, porque os processos estão evoluindo muito rapidamente. E se você quiser transformar a sua organização numa empresa irresistível, você precisa pensar em libertar o poder do espírito humano. Falando nessa época de inteligência artificial, esse é o foco agora. É você conseguir fazer com que as pessoas deem o melhor de si como humanos dentro desse processo, que vão criticar, que vão solicitar melhorias, que vão identificar oportunidades, coisas que não estão muito boas. Lide com isso de uma forma positiva. Transforme isso em oportunidade de crescimento. Transforme isso em oportunidade de melhoria, porque assim você vai se tornar irresistível, e conta com a EduBrix para te ajudar nessa jornada. Aqui estão os meus contatos, nesse slide. Se você quiser falar por e-mail, julio.cunha@edubrix.com, e a gente pode continuar a conversar, e eu tenho certeza que você vai querer ver os próximos webinars. Fica conectado, nos vemos no próximo webinar. Até mais!